Presidente, senhoras e senhores vereadores, dirigentes, técnicos municipais, aos quais dou uma saudação particular, porque hoje, nesta importante reunião, estão connosco, e também à comunicação social. Senhor Presidente, isto intervir depois da intervenção do PSD, eu ouvi tantas vezes o Sr. Vereador João Calado falar na palavra congratular e felicitar, que eu confesso que estava aqui a pensar se estávamos perante a apresentação do orçamento, que também era vosso. Mas pronto, ainda bem, depois terminou dizendo que iriam votar contra. Sr. Presidente, a minha primeira palavra é naturalmente, para em nome da bancada do Partido Socialista, felicitar a equipa do DPFA, portanto, o Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento, que mais uma vez nos apresenta um documento com uma leitura bastante correta e, portanto, que permite uma análise bastante elucidativa dos documentos que nos são apresentados. E, como sabe, gosto sempre de começar a minha intervenção por esta saudação que eu acho que lhes é devida. Depois, permitam-me que repita algumas das coisas que já foram aqui ditas, mas se calhar aqui com algumas interpretações um bocadinho diferentes. Em primeiro lugar, naturalmente que está aos olhos de todos que estamos perante um orçamento com 132,5 milhões e que corresponde a um acréscimo comparativamente ao ano anterior na ordem dos 16,9 milhões de euros. E a este propósito, Sr. Presidente, e todos aqueles que nos estão a ouvir, há aqui um ponto que o Sr. Presidente, na sua apresentação, aflorou, mas não disse o número, mas que, em honra ao partido que represento, tenho que o fazer. 23 milhões de euros que estão no orçamento correspondem a fundos comunitários. Se não fosse o governo do Partido Socialista estar à frente dos destinos do nosso país, as autarquias locais não poderiam lançar mão deste importante mecanismo e, portanto, não tinham, neste caso, em concreto, Loures, no incremento do seu orçamento, mais 23 milhões de euros, de acordo com o quadro que nos foi distribuído. Nas receitas correntes, também só para que todos tenhamos consciência, e porque é importante, por vezes, fazermos aqui história e reavivar a memória de alguns que possam estar mais distraídos, se compararmos o orçamento de 2013, que foi o último da gestão socialista, e o que agora nos é apresentado, registramos um aumento de 10,5 milhões de euros. Se compararmos 2013, Sr. Presidente, eu repito, se comparar o orçamento de 2013, que foi o último da gestão socialista, com o que agora o Sr. Presidente nos apresenta, tem um aumento de 10,5 milhões de euros. Só comparativamente com o ano anterior, tem um aumento de 4,9 milhões de euros. Também, e para que todos saibamos estes números que importa registar, ao nível das transferências correntes se registra um aumento mais alto dos últimos 7 anos. E aqui, mais uma vez, devemos enunciar uma importante medida da parte do Governo no aumento destas transferências para as autarquias. Só para o próximo ano este aumento cifrar-se-á na ordem dos 800 mil euros comparativamente com o ano anterior. Vou dizer também, aqui, congratulamos-nos, e congratulamos-nos porque somos coerentes. Congratulamos-nos com o aumento significativo das verbas que são transferidas para as juntas de freguesia. Este, no global, não é o orçamento do Partido Socialista, mas nesta matéria é o orçamento do Partido Socialista. Porque, como todos sabemos, a atual composição da Câmara Municipal leva a que a CDU tenha que, naturalmente, fazer acordos com os partidos que também estão eleitos na Câmara Municipal, então, portanto, chegar aqui a consensos políticos. E para nós, em coerência com aquilo que defendemos desde o primeiro instante, são as juntas de freguesia que devem ter um incremento substantivo nos seus capitais, porque são aquelas que estão no primeiro contacto com as populações e que já demonstraram
ter capacidade para responder às exigências do dia-a-dia dos seus fregueses, dos nossos municípios. E, por isso, congratulamo-nos pelo aumento das transferências correntes em 2,9 milhões de euros para as juntas de freguesia, como para nós o grande garante da qualidade de vida das populações, bem como no aumento de 2,5 milhões de euros para investimento também para as juntas de freguesia. Contudo, Sr. Presidente, e porque já tive a oportunidade também de dizer, este não é, na globalidade, o orçamento do Partido Socialista. E lamentamos profundamente que, há um ano atrás, quando estávamos todos, há um ano e pouco atrás, quando estivemos em campanha eleitoral e falámos sobre as principais preocupações do nosso Conselho, e o Sr. Presidente hoje já elencou aqui uma que, de facto, é aquela que, e disse, um dos principais problemas do Conselho, a questão da mobilidade. E esse, sim, vimos-lo refletido no nosso orçamento, bem sabemos porque houve passos significativos que foram dados nos últimos meses e a esses nós naturalmente não estamos alheios e sabemos o que é que teve na gênese dos mesmos, mas dizer que outras importantes áreas não estão refletidas no orçamento que nos é apresentado. E elegemos duas, porque creio que estas são as três que maior refletem as preocupações dos nossos municípios. A primeira, a mobilidade, a segunda, a área da segurança e a área da habitação. Começar pela área da habitação. E é com lamento que não vimos neste orçamento refletida nenhuma preocupação estratégica para esta área. Quer seja por via da implementação de um programa de habitação para jovens, quer seja pela implementação de um programa de arrendamento acessível, quer seja por via da implementação de um programa que resolva de uma vez por todas os bairros de barracas que ainda temos no nosso concelho, sendo o mais preocupante o do talude militar. Também, Sr. Presidente, vimos apenas a preocupação do Executivo Municipal quanto aos bairros de género ilegal, naquilo que diz respeito ao bairro da Portela da Azóia e do bairro da Fraternidade. E os outros? Não vimos nenhuma preocupação aqui demonstrada. Não vimos igualmente nenhuma preocupação no orçamento no que diz respeito à Vila Valente em Moscavide. A não ser que o Sr. Presidente nos elucide onde é que elas possam estar aqui refletidas. Relativamente à área da segurança, é com lamento que nesta área vimos o contrato local de segurança com uma rúbrica com 58 mil euros e que vimos a Polícia Municipal com 113 mil euros inscritos em orçamento. Bem sabemos que quer um, quer outro não são políticas desta administração. Bem sabemos que, se calhar, ao virar da esquina na primeira oportunidade, poderiam ser medidas que fossem descartáveis por vós. Mas para nós são importantes medidas de política que vão ao encontro das necessidades das populações e que não vêem nenhum, mas absolutamente nenhum impulso dado neste orçamento. Ao contrário, continuamos a assistir ao vosso forte empenho na área da comunicação, na área da propaganda, na qual inscrevem em orçamento qualquer coisa como 800 mil euros. Sim, Sr. Presidente, não ria, faça as contas. Vocês têm uma estratégia que nós já apanhamos qual é, põe um bocadinho ali, mas depois a soma das partes anda à ordem dos 800 mil. Comparemos com os nem 200 mil que estão nas rúbricas da área da segurança e vamos perceber claramente que esta não é uma opção. Não é também uma opção demonstrar no orçamento qual a estratégia que têm definida veementemente na área da educação, que não passe só por pequenas obras que aqui estão de reparação em algumas escolas, ampliação de outras, algo que já estava previsto e que constitui naturalmente o desejo de todos nós. Mas de maior substrato não vimos que efetivamente aqui esteja. Aliás, algumas coisas que no passado tiveram a oportunidade de dizer que não eram importantes, estão agora na ordem das vossas preocupações, como a questão da Carta Educativa, um documento que, do nosso ponto de vista, passados 5 anos, já devia de ter tido outra reflexão. Também
e porque não pode ser tudo só a dizer mal, tenho aqui nas opções que dizer uma ou duas que considero bem, Sr. Presidente, e mantendo nesta questão da área da educação, mas não deixar de demonstrar aqui o espanto, o que há uns orçamentos atrás não era possível e agora já é. O programa de adaptação ao meio aquático, felicitamo-lo, nós também o tínhamos no nosso programa eleitoral, e dizer ao Sr. Presidente que nós já propusemos para o Orçamento Municipal e já falámos sobre ele aqui. E a então Vereadora da Educação, a resposta que nos deu é que era ilegal. E, portanto, felicitar o atual Executivo Municipal por ter chegado à conclusão que a implementação de um programa desta natureza não é de maneira nenhuma ilegal, que corresponde, de facto, àquilo que pode ser uma opção estratégica, não só do ponto de vista da educação, como também do exercício da prática da atividade física. Acho que, naturalmente, que este é um caminho que iniciam agora, mas, como se costuma dizer, mais vale tarde do que nunca. Relativamente a outra afirmação que o Sr. Presidente já aqui deu e que nós tínhamos também para recordar e que reforçamos, a questão do orçamento participativo. Sabemos todos que há uma recomendação aprovada por maioria nesta Câmara. Estaremos atentos às estratégias, aos passos seguintes para a implementação de um orçamento participativo. Não estavam reunidas as condições para que o Orçamento de 2019, de facto, viesse a ter esta componente, mas desejamos que no primeiro trimestre de 2019 sejam efetivamente dados passos para que esta concretização possa ser uma realidade e para que possamos, no Orçamento de 2020, afetar um determinado montante para que os nossos municípios possam efetivamente fazer as suas escolhas. Sr. Presidente, depois desta apreciação mais global, tenho naturalmente aqui algumas questões de opções que gostaria de colocar, duas que nos chamaram mais a atenção numa primeira abordagem que fazemos ao documento. Uma tem a ver com os acessos ao Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros, que vêem no orçamento para 2019 cerca de 340 mil euros e depois vêem em 2020 mais 915 mil euros. A pergunta que faço é porquê todo este valor e solicitar informação de qual o valor global com que ficou a construção do Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros. Outra pergunta que gostaria outra opção que é feita tem a ver com a área desportiva e perdi um post-it, só um bocadinho. Tem a ver com um projeto na área do futebol. Só um minuto, Presidente, dá licença. Está aqui. Um plano de desenvolvimento de futebol e outras ações com 460 mil euros. Portanto, gostaríamos de obter mais informação sobre este programa. E nesta primeira fase é só.